Seguimos para Brasília. Senadores e deputados devem entregar hoje o pedido de impeachment contra o ministro Luiz Roberto Barroso. Repórter Luciana Verdolim, quais as novidades? E esse pedido é feito via Senado, né? É sim, Thiago, e a avaliação que se faz é que é preciso pressionar exatamente o presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco. Até por conta disso, a solenidade, formalmente, né, o posicionamento que deputados e senadores pretendem fazer vai ser exatamente na frente da presidência do Senado. Não há a coleta ainda de assinaturas. O que os parlamentares de oposição estão apontando? Que já há pelo menos 12 apoios dentro do Senado Federal e algo em torno de 80 apoios dentro da Câmara dos Deputados para a apresentação desse pedido de impeachment de Roberto Barroso por crime de responsabilidade. A gente lembra que na semana passada ganhou uma repercussão grande, falas do ministro do Supremo Tribunal Federal num congresso da UNE, da União Nacional dos Estudantes aqui em Brasília, em que ele afirmou categoricamente que ele lutou contra a ditadura e também conseguiu derrotar o bolsonarismo, o que foi visto aí pela oposição como partidarização lá dentro do Supremo Tribunal Federal, que o Supremo, no caso o ministro Roberto Barroso, está deixando de atuar no campo jurídico, está começando a atuar no campo político. Por isso, tanta reclamação, por isso deputados e senadores estão programando esse ato para daqui a pouco lá no Senado Federal. Agora é bom a gente lembrar que não é o primeiro pedido de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Roberto Barroso já tem, o ministro Alexandre de Moraes também, e esses pedidos acabam parados na presidência do Senado. Por isso, o objetivo nesse momento é pressionar para que dessa vez o presidente da casa dê andamento à proposta. Expectativa de daqui a pouco, 10 horas, uma solenidade marcada. Agora vale ressaltar que deputados e senadores oficialmente estão em recesso branco, porque eles não aprovaram sequer antes de entrarem de folga, né, a lei de diretrizes orçamentárias, que é um pré-requisito para que eles tirem essa folga. É o que diz o regimento, né? Luciana Verdolim de Brasília, até já. Girando os nossos comentaristas. Bom, Diogo Schelp, como se caracteriza, nesse caso, o crime de responsabilidade? A discussão é jurídica. Exatamente, é uma discussão jurídica. Eu acho que nos últimos anos, né, o padrão do que se pode falar no Brasil, do que as autoridades falam, inclusive absurdos que muitas vezes são ditos, acabou caindo muito, não é? Então, realmente considero um exagero um pedido de impeachment de Barroso por causa dessas declarações, e inclusive já se retratou em relação a elas, já procurou explicar ali o que ele realmente queria dizer. Qualquer um pode fazer um pedido de impeachment, né? O padre Kelmon, que foi candidato a presidente no ano passado, protocolou no Senado, no parlamento, um pedido de impeachment de Barroso, justamente por causa dessas falas, já que os parlamentares estão divididos em relação a como fazer isso. Foi uma figura ali que foi muito comentada, né, no ano passado. Ele próprio apresentou ali um pedido de impeachment com um argumento de crime de responsabilidade contra Barroso. Então, é isso. Eu duvido que isso prospere e realmente considero um exagero nesse caso. Dávila, crime de responsabilidade é o motivo porque querem que esse impeachment aconteça, mas pelo visto deve ser mesmo protocolado, né? Não deve acontecer. Não deve ocorrer, principalmente porque o Senado hoje vai arquivar o processo e, evidentemente, Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, ainda é um dos candidatos à Suprema Corte. Por isso não vai arrumar encrenca com o juiz. Agora, o problema é a degeneração da qualidade dos homens públicos nesse país. E virou conversa de botequim em todo lugar. As pessoas falam as coisas sem nenhum filtro, sem pensar o cargo que elas ocupam, a responsabilidade dessa posição. Olha o presidente Lula falando ainda em conflito de ricos e pobres, que rico não gosta de pagar a dívida. O ministro do Supremo, Barroso, vai a um congresso estudantil e se comporta como militante político. É uma vergonha. Essas pessoas não honram o cargo que ocupam, não tratam a política com a deferência que ela precisa para nós termos uma democracia respeitada no país. É uma inacreditável degeneração política, moral e comportamental das pessoas que exercem os principais cargos do país. A Justiça